E então, continuando, né, a falar da norma NR15, que trata de atividades insalubres, vamos passar para o item 15.2, que diz o seguinte: o exercício do trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, aqueles que falam, os anexos que tratam do enquadramento, né, da insalubridade. E o exercício de trabalho nessas condições assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40% quando for caracterizada insalubridade em grau máximo, 20% o grau médio e 10% insalubridade de grau mínimo. Então, no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será considerado apenas o de grau mais elevado, tá? Sobre o acréscimo salarial. Não é vedado, né, a incidência cumulativa, a percepção cumulativa. Então, por exemplo, um ambiente de trabalho tem lá exposição ao ruído. Se não me engano, o ruído dá 20%, é grau médio. E tem também a exposição a esgoto. Esgoto é biológico, ele dá 40%. Então, esse mesmo trabalhador, ele tem direito a 20% por causa do ruído e 40% por causa do risco biológico. Ele vai perceber só 40%. Ele não vai perceber os dois, tá? Não é cumulativo. Outra coisa importante é quando a gente fala em incidência sobre o salário mínimo da região, vale ressaltar que se o trabalhador é de uma categoria sindical que tem um acordo coletivo que determina o salário mínimo da categoria, muitas vezes esse percentual incide sobre o salário mínimo dessa categoria e não sobre o salário mínimo federal. Entende? Isso porque uma das premissas da legislação trabalhista é que a norma mais favorável é que vai incidir sobre o trabalhador. O trabalhador tem direito à norma mais favorável. Em nenhuma hipótese pode incidir insalubridade sobre um valor menor que o salário mínimo. Mas se tiver uma norma mais favorável que indica um salário mínimo superior ao salário mínimo federal, o trabalhador pode perceber em cima desse piso, vamos dizer assim, tá? Bom, além disso, a norma trata da possibilidade de eliminação, a NR15 trata da possibilidade de eliminação ou de neutralização da insalubridade. E se isso acontecer, ela determina a cessação do pagamento do adicional respectivo. Quer dizer, se o empregador elimina ou neutraliza a insalubridade, não é necessário pagar o adicional de insalubridade. Só que vale dizer que isso aqui é aplicável quase sempre na avaliação quantitativa, porque aí você tem limites de tolerância para ruído, para calor, etc. Se você reduzir a exposição abaixo do nível de tolerância, então cessa, você neutralizou o fator, né, que está provocando a insalubridade. Agora, quando é uma avaliação qualitativa por atividade, então, se o trabalhador exerce aquela atividade que está listada na norma, não há como você neutralizar ou eliminar, porque não tem medição. Então, por exemplo, o risco biológico, no caso, um risco biológico, trabalhar em esgoto, ou trabalhar com vísceras, Instituto Médico Legal, esse tipo de coisa, não tem como eliminar nem neutralizar. A atividade já caracteriza o risco e a insalubridade, tá? Bom, mas nas possibilidades de eliminação ou neutralização, o item 15.4.1 diz o seguinte: você pode neutralizar ou eliminar com a adoção de medidas de ordem geral que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Entendeu?
Então, por exemplo, você pode melhorar a máquina que o trabalhador está exposto ao ruído dela, gera 90 decibéis. Aí você colocou um filtro na máquina, um escapamento, qualquer coisa, e o ruído reduziu. Então, você neutralizou o risco. Outra possibilidade de neutralização ou eliminação, você pode, por exemplo, ter um trabalhador exposto ao ruído de 85 decibéis 8 horas por dia, e você pode revezar. Ele pode trabalhar 4 horas por dia exposto ao ruído e outras 4 horas ele vai trabalhar em outra área que não tenha ruído e reveza com algum outro. É uma reorganização do trabalho, né? É uma outra forma que é muito usual, mas que a gente, como profissional de segurança do trabalho, recomenda como ser a última adoção a ser tomada, é o uso de EPI, equipamento de proteção individual. É o último caso, quando você não tem possibilidades por meio de reorganização administrativa ou técnica, né, de reduzir ou eliminar o contaminante, né, para você não ter a insalubridade caracterizada. Se você não conseguir nada dessas medidas coletivas, você usa equipamento de proteção individual, que é o disposto aqui na letra B do item 15.4.1. Bom, o item 15.4.1.2 diz que a eliminação ou neutralização da insalubridade é caracterizada por meio de avaliação pericial por órgão competente que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então, o empregador toma as medidas cabíveis, mas quem define é a perícia. Se tiver, por exemplo, uma reclamatória trabalhista, o perito do juiz é que vai verificar se as medidas que o empregador tomou são suficientes ou não. Por isso que muitas vezes é importante a documentação estar em dia, né? Porque se você deu o EPI para o profissional, mas não tem um registro de que isso foi providenciado, é como se você não tivesse dado, né? Então, todas as medidas têm que ser registradas pelo empregador. Isso é bom para ele e também é bom para o trabalhador, porque você está tomando precaução com a saúde do trabalhador, naturalmente. Muito bem, então sobre a NR15, a gente já falou o suficiente para entender como é que funciona a questão da insalubridade e como que a higiene do trabalho tem que trabalhar, né, para prover a saúde do trabalhador em cima desses riscos físicos, químicos e biológicos. Aqui vamos falar sobre o conceito de limite de tolerância para os riscos ambientais. O limite de tolerância, ele é o valor de concentração abaixo do qual é razoavelmente seguro o exercício das atividades pela maioria dos trabalhadores, sem risco à saúde durante toda a vida laboral. Como é que a gente interpreta isso? O ser humano, cada ser humano é diferente, existem fatores que os diferenciam uns dos outros, fatores genéticos, fatores comportamentais, os hábitos do dia a dia, a situação de vida, de momento. Então, a vulnerabilidade a determinado adoecimento varia de pessoa para pessoa. Então, o que o limite de tolerância diz é o seguinte: para a maioria das pessoas, o limite de tolerância é o valor de concentração que não vai ter risco à saúde. Então, é seguro para a maioria das pessoas, é seguro para a maioria dos trabalhadores. Mas, evidentemente, mesmo um agente contaminante que esteja abaixo do limite de tolerância, ainda assim pode provocar adoecimento em algum tipo de trabalhador. Então, é a razão pela qual a medicina do trabalho também identifica essas possibilidades, né? Se você faz um exame admissional, você já vê, por exemplo, vai trabalhar em altura, diabético, identifica isso, pode ter tontura, então não pode trabalhar em altura.
né? Por quê? Porque o limite de tolerância, ele pode ser normal, ele é normal para a maioria das pessoas, mas para aquele que tem algum tipo de comorbidade, ele pode ser danoso. Vamos dar alguns exemplos de limites de tolerância que são definidos na NR15. Por exemplo, o anexo 1 da NR15 fala de ruído e fala que o ruído pode ser, o limite é 85 decibéis para a jornada de 8 horas. Fala o limite para a jornada de 4 horas, de 3 horas, de 2 horas. Nós pegamos aqui como exemplo 2 níveis de ruído. A tolerância é 92 decibéis para a jornada de 3 horas. O que quer dizer isso? O trabalhador ele pode estar exposto a 85 decibéis durante uma jornada de 8 horas. Mas se o ruído a qual ele está exposto é 92 decibéis, então ele não pode estar exposto 8 horas. Ele pode estar exposto àquele ruído somente por 3 horas, a jornada diária dele. Então o ruído é definido assim, seus limites de tolerância. Acima desses valores, naturalmente, é caracterizada a insalubridade. Ácido clorídrico, você lembra? Ácido clorídrico é um produto químico cuja avaliação é quantitativa, está lá no anexo 11 da NR15. O ácido clorídrico tem uma concentração, limite de tolerância de 4 partes por milhão, 4 ppm, ou 5,5 miligramas por metro cúbico. Então você tem um medidor de gases, e esse medidor de gás tem que medir o ácido clorídrico. Você põe ele no ambiente, onde está o trabalhador, e verifica qual que é a concentração que ali está. Se ultrapassar este valor, às vezes a medição é em ppm, às vezes em miligrama por metro cúbico, se ultrapassar o valor do limite de tolerância, caracteriza também a insalubridade. Só que aqui o limite de tolerância, né, geralmente ele é para riscos, ou melhor, para avaliação quantitativa. Então quer dizer o seguinte, o limite de exposição foi ultrapassado, mas existe um EPI, uma máscara para ácido clorídrico, e ela pode reduzir ao trabalhador essa concentração. A concentração fora da máscara é maior, mas no interior dela pode ser menor. Então tem tudo isso para se considerar quando a avaliação é quantitativa. Outro exemplo é a sílica livre cristalizada. Sílica, gente, a sílica é uma poeira gerada por algumas atividades de mineração, tratamento de cerâmicos, por exemplo, fábricas de vasos sanitários, de louças de banheiros, esse tipo de coisa, gera esse tipo de poeira chamada sílica livre cristalizada. Ela causa aquela doença muito conhecida chamada silicose, alguns chamam até de pulmão de pedra, né? Essa doença é gravíssima, ela é progressiva e incurável. O limite de tolerância dela é 8 dividido pela porcentagem de quartzo mais 2 em miligrama por metro cúbico de poeira respirável. Nós vamos falar sobre contaminantes do ar e a gente, na ocasião, vai explicar melhor o que é uma poeira respirável, tá? E também o que vem a ser essa porcentagem de quartzo para identificação ou medição da concentração de sílica livre cristalizada. Chumbo é um outro. O chumbo já não tem limite, não. O chumbo faz parte do anexo 13, produtos químicos, caracterizado pela atividade. Então, a avaliação do chumbo é apenas qualitativa no ambiente de trabalho, sendo insalubre em caso de enquadramento em uma das atividades listadas na NR15. Chumbo traz uma doença chamada saturnismo, também muito grave, tá? Não precisa medir a concentração de chumbo, basta verificar se a atividade do trabalhador está elencada no anexo 13 da NR15. Então isso vem a ser limite de tolerância. Bom, nós vamos finalizar essa parte inicial, que trata de o que é higiene do trabalho, falando rapidamente sobre
os riscos de operação, que nós já falamos, os riscos operacionais, que são as condições inseguras relativas ao produto operacional. Exemplo, máquinas desprotegidas, pisos acidentados, empilhamentos precários, arranjo físico inadequado. Tudo isso pode provocar acidentes. Então, são riscos mecânicos, riscos de operação. Os riscos de ambiente, conforme já vimos, são riscos físicos, biológicos e químicos, são as condições inseguras relativas ao ambiente do trabalho. Então, aí vem gases, vapores tóxicos, poeiras tóxicas, ruído, iluminação deficiente, vibrações mecânicas. Lembrando que iluminação é um risco, mas não enquadra-se na normatização de insalubridade. Não mais enquadra-se. Antigamente ela pertencia à norma, hoje não. Umidade intensiva, radiação ionizante. Também vamos falar mais sobre radiações ionizantes e não ionizantes durante o nosso curso. E por último, para encerrar essa parte inicial, vamos falar como neutralizar os agentes ambientais. Existem medidas técnicas e medidas administrativas. As medidas técnicas podem ser alteração do processo industrial, do processo produtivo. Se altera o processo e pode, com isso, eliminar ou neutralizar o risco. Às vezes, uma simples modificação de layout pode eliminar o risco. Depende do caso. Adoção de sistemas de proteção coletiva. Existem vários tipos de sistemas de proteção coletiva. Um exemplo, uma linha aérea de distribuição de energia elétrica, qual que é o sistema de proteção coletiva dela? É instalação fora de alcance. O poste, a linha de 13,8 kV fica a 12 metros de altura, 10 metros de altura. Então está fora do alcance de pessoas e veículos. Isso é uma medida de proteção coletiva. Substituição do produto tóxico. Hoje em dia, por exemplo, na maioria dos casos, inclusive na própria Assembleia, as tintas para certos tipos de pintura, né, elas não são mais à base de solvente, porque o solvente orgânico tem tolueno, xileno, tem produtos que têm limites de tolerância na norma. São produtos químicos, produtos prejudiciais. Então a base não é mais solvente, agora já estão... Houve uma evolução tecnológica e hoje você dispõe de boas tintas à base de água que fazem a mesma operação, o mesmo trabalho. Então, substituição do produto. E são medidas técnicas, arranjo físico do ambiente, filtros, utilização de tecnologia melhor para redução dos contaminantes, sejam eles de que espécie for. Mas, às vezes, as medidas técnicas não são suficientes, então recorre-se a medidas administrativas. Por exemplo, redução do tempo de exposição, reorganização do trabalho, né? E, por fim, adoção de equipamentos de proteção individual. Tá? Então, gente, essa é a exposição inicial do nosso curso de segurança do trabalho. E nós vamos ficar daqui para frente voltados para a área de higiene ocupacional. Higiene ocupacional. E na higiene ocupacional vamos estudar mais, de uma forma mais abrangente, o ruído, os contaminantes do ar, né? Contaminantes do ar tem a ver com a proteção respiratória, o ruído com a proteção auditiva. Nós vamos ver também a temperatura, exposição ao calor. Nós vamos ver como é que a gente trata a temperatura e radiações ionizantes. Radiações ionizantes também está no nosso escopo. Bom, em alguns lugares, dependendo do foco do trabalho, a ênfase tem que ser dada em um ou outro desses tipos de contaminante. Tem outro também que a gente pode falar um pouquinho, se der tempo, sobre ele, é ventilação, exaustão. Também, só que ventilação faz parte de medidas, muitas vezes, para os contaminantes do ar.
medidas de controle. Então, basicamente, os 4 itens de higiene ocupacional que vamos dar mais atenção são esses: ruído, contaminantes do ar. Contaminantes do ar, a gente tem aqui gases, vapores, fumos metálicos, poeiras, etc. Temperatura, né? Trabalho sobre calor e sobre frio. E radiações ionizantes, que a gente também vai tratar um pouquinho nesse nosso curso, tá bom? Então vamos aguardar aí os próximos vídeos, as próximas aulas para tratarmos desses assuntos.